Amém. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a Santa Paz do Senhor. Amém, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória nessa noite. A festa é para Ele. Ele é digno de ser adorado, exaltado. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao santo nome do Senhor. Eu quero externar aqui a minha alegria desde já. Em primeiro lugar, a minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade, por mais uma vez que Ele me concede em estar aqui falando da sua santa e sagrada palavra. Quero externar a minha gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Aleluia. Às vezes a gente se pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor coloca a gente ali no meio? E a gente pensa que vem para testificar o que Deus fez ontem, ou para profetizar aquilo que Ele vem fazer amanhã. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vem e diz: não, filha, é porque no meio ainda tem algo para acontecer, em meio à minha igreja. Eu gostaria muito de compartilhar uma palavra com os irmãos, a qual o Senhor me deu, que se encontra em Mateus, capítulo de número 25, somente o versículo de número 1. Enquanto os irmãos encontram, eu quero fazer aqui a minha gratidão a Deus. Sei que o pastor presidente não se encontra, pastor Natanael, mas que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus venha lhe conceder muita saúde, aleluia, que o Senhor venha renovar as suas forças e colocar o seu filho de pé, também a sua esposa, irmã Marlene, toda a sua filha, irmão Liel, Dila, Karen, que estão lá. Eu amo muito essa família. Deus sabe do carinho que eu guardo em meu coração. Estevão, Deus abençoe vocês. Pastor presidente, pastor vice-presidente, pastor Vanderlei, Deus seja louvado pela sua vida, sua esposa, sua família. Quero louvar a Deus aqui pela vida de cada uma das irmãs, irmã Janete, irmã Beth, irmã Venina, a qual foi instrumento para que eu estivesse aqui nessa noite. Todos os pastores que estão aqui na nossa retaguarda, eu não posso deixar de agradecer essa noite em especial ao nosso pastor Ademir e à sua esposa, irmã Juliana, a qual tem nos coberto, com essa cobertura espiritual, a qual é muito importante, não só sobre a minha vida, mas como todas as irmãs da congregação. Eu quero agradecer a cada uma das irmãs que oraram pela minha vida, consagraram, aleluia, porque isso é ser irmã em Cristo Jesus. Irmã Marinha, irmã Ângela, Deus seja louvado. Eu não vou falar mais o nome de nenhuma irmã aqui com medo de pecar, mas que Deus seja abençoado pela vida de cada uma das irmãs, dos irmãos, dos pastores da nossa retaguarda. Eu não tenho palavras para externar minha gratidão a Deus por essa noite. Deus seja louvado, aleluia. Capítulo de número 25 de Mateus, somente o versículo de número 1. Quando os irmãos encontraram, dizei amém. Vai dizer assim a santa palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, aleluia, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Você pode se assentar louvando e bendizendo ao santo nome do Senhor, aleluia. Não tem como não louvar a Deus por esse tema chamado santidade, porque nós vemos que hoje, mais do que nunca, queridos e amados irmãos, é tempo de nos consagrarmos, é tempo de voltarmos para o Senhor, aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4, a palavra do Senhor vai dizer que o maior desejo do nosso Senhor é para que eu e você viemos a ser santos. Porque, irmã Michele, porque Deus é santo, o Espírito é santo, a igreja é santa, sagrada é a sua escritura, por isso a sua palavra também é santa, aleluia. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13, por isso o desejo do Senhor é Ele te dizendo: como eu sou santo, sejais também vós santos na minha presença, oh aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, logo no primeiro, aleluia, livro, lá no capítulo de número 17, nós vemos que quando Deus vai evidenciar a chamada na vida de um homem por nome de Abraão, o Senhor chega para ele e diz: se tu perfeito e anda na minha presença. Porque, irmã Michele, porque não tem outro jeito de sermos perfeitos a não ser andando na presença do Senhor. Aleluia. Por isso que, se você tem algum propósito, enquanto estando aqui ainda nessa terra, esse propósito
depender a cada dia mais de Jesus. Aleluia! Por quê? Porque o maior modelo de santidade foi Jesus. O maior modelo de obediência nessa terra foi também Jesus. Santidade é algo que vem de Deus para nós, mas a santificação é uma parte de nós para com Ele. Porque se de um lado o Senhor nos separou, de outro nós devemos manter nesse estado de santificação até o dia da sua vinda. E não porque só amamos a sua presença, mas porque Jesus breve vem buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Olhamos para o versículo a qual nós fizemos menção, está inserido aqui em Mateus 25. Nós vamos perceber que lá vem Jesus falando de algo e ele frisa bem dizendo que será, ou seja, vai acontecer. E é lindo porque Jesus ele vai dizer que, aleluia, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que 10 virgens, irmã Michele? Porque 10 na Bíblia Sagrada representa algo como um todo. Por que 10, irmã Michele? Porque na Bíblia Sagrada o número 10 significa algo por completo. É Deus dizendo que para esse evento que ainda vai acontecer, o Senhor, nosso Deus, convidou a todos na face dessa terra. Ora, nós vemos isso quando olhamos para João 3, versículo 16, quando a Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente começa a entender qual foi o único motivo de Jesus ter vindo na face dessa terra. Por que, irmã Michele? Porque ele veio somente, se não, para que a gente viesse a ter vida nele. E sabe qual é o maior problema da igreja do século 21? É porque a gente, aleluia, corre atrás de tanta coisa, quando o céu está dizendo: é tempo da minha igreja voltar à origem, é tempo da minha igreja voltar a se parecer com Cristo, porque a vontade do céu é que você seja santo, a vontade de Cristo é que você seja parecido com Ele. Jesus era muito simples, seu evangelho era mais ainda. A gente percebe que quando Jesus ele chegava em Jerusalém, ali era tudo organizadinho. Por quê, pastor? Porque ali era leproso com leproso, era prostituta com a prostituta, era fariseu com fariseu, aleluia, era publicano com publicano. Aí lá vem Jesus quebrando todo o protocolo, lá vem Jesus abraçando o leproso, sentando com a prostituta, derramando da sua graça, ao que elas se deitam, aleluia, elas não resistem, aceitam a Ele e vão servir o reino. Esse foi o homem que passou na terra, o homem esse que orava com os romanos, almoçava com os publicanos. Por que, irmã Michele? Porque Cristo não veio para trazer o cristianismo, Cristo não veio para abrir uma igreja, mesmo porque a igreja não nasce, aleluia, ela não se abre, ela nasce no coração de Deus na terra. Cristo veio para estabelecer o reino dos céus na face dessa terra. Por isso o maior desejo de Cristo é fazer a minha vida e a sua parecida com a dele. A gente pensa que não, mas a Bíblia diz que é possível a gente se tornar parecido com ele. Oh, glória! É lindo porque tem um versículo lá em Atos 3 que vai dizer: olha para nós. É Deus dizendo: eu quero que o mundo olhe para você e veja eu na sua pessoa. Aleluia! Tem uma história linda que eu amo, de um missionário, aleluia, mais conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar
quando chega lá e a governanta atende e vai falar com a senhora, ela diz: mas quem é que me chama? A governanta, olhando para ela, diz: se não for o próprio Jesus, é o irmão dele, porque se parece demais com ele. Tamanha era a vida, tamanha era a intimidade que esse homem tinha com Deus na terra. Aleluia! O Salmo de número 115 vai dizer que você se torna parecido com aquilo que você mais adora. É por isso que a nossa alma, ela foi nos entregue para você se tornar naquilo que você mais se entrega. Então, se de um dia que tem 24 horas, é Deus te perguntando, quando o mundo olha para você, quem é que o mundo vê? Porque a vontade de Deus, aleluia, na vida de uma escolhida do Senhor e de um escolhido, é Deus dizendo: não é para você falar nada, é só para o mundo olhar e ver Cristo em você. E Deus está te perguntando, quando o mundo olha para você, o que o mundo vê em você? É por isso que ele diz, Isaías 66:1, os tronos, aleluia, o céu é o meu trono, a terra é o descanso dos meus pés. Mas aonde é o lugar que você tem me preparado? Qual é a casa que você tem me preparado? Agora eu posso entrar nela e encontrar gozo todos os dias. Aleluia! Glória! Espírito Santo, essa foi a maior expressão de amor de Deus sobre a face da humanidade. Qual, Michele? Expressar seu amor pela minha e pela sua vida. Pagar um preço alto de um único filho pela minha e a sua vida. E é por isso que Cristo vai dizer que para esse evento o mundo inteiro foi convidado. E a gente vê que é verdade. Para esse evento o mundo todo, aleluia, ficou ciente. E se a gente chegar ali fora e perguntar: você já ouviu falar acerca de Jesus? Você já ouviu dizer que um dia Jesus vai voltar? Mas uma coisa é o Senhor nessa noite dizendo, uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ter aceitado o convite. Ter aceitado o convite é só para quem um dia levantou as mãos, olhou para Ele e disse: Senhor, eu quero sim estar contigo naquele grande dia, participar dessa festa. Ah, Senhor, como eu quero estar lá. O convite é para quem aceitou. E quando a gente volta no capítulo anterior de São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está saindo. Quando os discípulos vão começar a querer perguntar para ele: Senhor, olha aqui a estrutura do templo. Quando Jesus vai dizer: ei, olha bem, porque aqui não há pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas à frente de Jesus, no versículo de número 3, vai estar no Monte das Oliveiras. E os discípulos vão começar a chegar perto dele para dizer: diga-nos quando virão essas coisas. Diga-nos quando será o final dos tempos. Foi por essa razão, foi por esse motivo que Jesus começou a deixar aqui uma série de mensagens escatológicas. Ou seja, mensagens que apontam para o final do tempo. Mensagens que apontam para o final das coisas. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando a gente olha para o livro de Isaías, capítulo de número 24, versículo 5, a Bíblia diz que a terra está contaminada. Por quê, irmã Michele? Porque por causa dos seus moradores, quebraram os estatutos, mudaram as leis, quebraram a aliança eterna. Por isso vem sobre a terra o juízo de Deus. Segundo as Crônicas, aleluia, 7:13, a Bíblia diz que é aí que Deus faz coisas que Ele não quer fazer. Por quê? Porque vem o gafanhoto e por isso a fome. Aleluia! Vem a peste e a enfermidade assola. É Deus ajuizando a terra. Está vindo aí um grande juízo para o mundo. O tempo do juízo de Deus está chegando para a terra. É como uma metáfora isso. É como se Deus estivesse olhando para uma mulher de parto que estivesse prestes a dar à luz, aonde, segundo a ciência,
ela tem de 60 até 100 contrações até chegar o momento do parto. Aleluia! Por que, irmã Michele? Porque ela se confirma no palco das profecias. Porque para Deus os sinais, eles são como contrações. É Deus dizendo: está chegando o tempo, está chegando a hora do noivo voltar para buscar a sua igreja. E se você não se alegra nessa noite, você deveria se alegrar, porque essa é a maior esperança da igreja, essa é a maior alegria nossa, é saber que Cristo está voltando. Aleluia! Porque é para isso que a gente está na face dessa terra. Aqui a irmã Michele, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós só estamos na face dessa terra para servir a Deus e para esperar a Cristo. Para servir a Deus e para esperar a Cristo, vírgula, que logo está vindo nos buscar para nos livrar de uma grande ira futura. Aleluia! E ali mesmo, logo no capítulo 5, versículo 9, o Senhor continua dizendo: mas a minha igreja, aleluia, o Senhor não nos chamou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Aleluia! É Deus dizendo: a minha igreja não passará pela ira futura. E por que, irmã Michele? Porque Apocalipse 3, aleluia, versículo 10: assim como guardastes a palavra da minha perseverança, eu, o Senhor, também te guardarei na hora que virá sobre a face dessa terra. Deus não está dizendo nada que é dentro. Ele faz questão de dizer que a igreja será livrada é fora. Aleluia! Espírito Santo. E o que acontecerá, irmã Michele? É quando aquele jambuzeiro de Romanos 11 será então arrancado, e os ramos originais voltarão para a oliveira, para que se cumpra as profecias do Senhor. Olhe para cá. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 5, 6 e 7. A Bíblia diz que Deus, que é amor, mas que também é fogo consumidor, não poupou o mundo antigo, mas antes livrou a Noé. Deus não livrou Sodoma e Gomorra, mas livrou a Ló. Por que, irmã Michele? Porque todas as vezes que o Senhor vai sancionar um juízo coletivo na terra, primeiro Ele tira os seus. Quem o Senhor tirará? Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Qual é a igreja que vai ser tomada com força? Aleluia! E eu não estou dizendo que a igreja não verá o princípio das dores. Eu não estou dizendo que a igreja não passará pela perseguição. Eu não estou dizendo que a igreja não verá fome. Eu não estou dizendo que a igreja não verá peste. Mas eu estou dizendo que, como o Senhor falou para os seus, para aqueles que suportaram os sofrimentos, no versículo 10 de 3 Apocalipse, quando chegar o meio, do meio para o final, haverá um livramento para a sua igreja. Assim como aquele povo de Israel que o Senhor amava. O Senhor tinha uma promessa, mas eles não foram tirados antes das 10 pragas. E não se encante pensando que a igreja não passará por nada. Ela vai passar, mas quando chegar o pior momento, a pior ira, a pior tribulação, é Deus dizendo: vai ter escape, vai ter livramento para uma igreja que anda em santidade, para uma igreja que não se contamina, para uma igreja que ainda aguarda a vinda do Senhor. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque isso é muito polêmico, e eu quase não ministro acerca disso. Mas não tem como a gente não dizer acerca de um dos maiores sinais que aconteceram na face da terra. Qual foi, irmã Michele? Foi que um dia o Senhor, olhando para a terra, o Senhor disse: eis que a nação de Israel, ela deixará de existir sobre a face da terra, mas quando muito tempo se passar, eu, o Senhor, tornarei a trazer essa nação na face da terra. E quando o tempo passou, irmã Michele? 1000 anos, 2000 anos, porque passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E quando foi em maio de 1948, o
Senhor tornou a trazer Israel sobre a face da terra. Por que você está falando isso, irmã Michele? Porque foi depois disso. Irmãos, perceba isso, estude isso, busque isso. Foi depois desse dia que nunca mais a terra foi a mesma. Por que, irmã Michele? Porque é uma profecia também em cima dela. Quando olhamos para Mateus capítulo de número 24, versículo de número 32, ali a palavra do Senhor vai falar sobre a parábola da figueira e sobre o grande dia do Senhor. E o que diz lá, irmã Michele? Quando essa figueira, quando os seus ramos renovarem, quando as suas folhas começarem a brotar, está chegando perto o verão. Versículo de número 33, da mesma forma, quando os sinais começarem a acontecer, saiba em minha igreja que a minha vinda já está próxima e que o Senhor já está às portas. Versículo de número 34, pois que seja a verdade do Senhor dizendo: esta geração não se acabará até que eu, o Senhor, volte. E olha para cá. Esta geração, o Senhor não disse estas, Ele diz o singular, esta não se acabará até que todas as coisas sejam cumpridas. Está no texto. Michele, qual geração? A geração da figueira. Qual é a geração da figueira? Nós sabemos que Israel tem 3 símbolos: a oliveira, a videira e a figueira. Mas a figueira, os 3 representam, aleluia, Israel, no sentido espiritual, religioso e nacional. Mas a figueira é o símbolo que representa o povo de Israel, a geração de Israel. E o Senhor está dizendo que ela não se acabará até que o Senhor volte. Irmã Michele, de 1948 até o dia de hoje, quantos dias já se passaram? 77 anos. Qual é o tempo de uma geração? De 70 a 80 anos. Salmo 90, versículo de número 10. E se passar disso, quanto tempo falta para acabar a geração? 3 anos. Porque o Senhor não diz essas, Ele diz esta. 3 anos. E o que vem depois desses 3 anos? Um pequeno período chamado de enfado e de cansaço. Irmã Michele, você está me dizendo que Jesus vem? Não. Nem eu, nem ninguém jamais poderia dizer. Mas o Senhor diz que pelos sinais os seus filhos saberiam quando estaria próximos da sua vinda. Eu não sei se faltam 3 anos, eu não sei se faltam 5 anos, eu não sei se são 10, se são 15, mas que Ele vem para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que dói, eu sei que é sofrido esperar, mas aguenta aí um pouquinho. Tem um consolo para minha igreja. Se a gente olhar para a internet, a gente não aguenta, a gente chora. E eu te dou um conselho de Deus para a tua vida: para de olhar notícia, para de olhar para a internet, porque a Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal do meio-dia. Vá para a palavra de Deus. Aleluia. Mas se tem te entristecido, eu quero te trazer uma notícia boa. Qual é, irmã Michele? Lucas 10, versículo de número 33. Olha que coisa linda. Lá tem uma parábola. Qual é ela? A parábola do bom samaritano. E o que diz lá? Lá conta uma historinha linda. Que um dia, o bom samaritano viu um homem ferido. Aí tem um hospedeiro. E aí tem uma hospedaria. Qual é a parábola, irmã Michele? É porque um dia, aleluia, Espírito Santo, o bom samaritano, chamado Jesus, um dia chegou para o hospedeiro, chamado Espírito Santo, e disse para ele assim: cuida do homem ferido, que é a minha igreja, lá na hospedaria, que é o tempo, até que eu volte. E o que ele pagou, irmã Michele? 2 denários. O que é um denário? Um dia de trabalho. O que são 2 denários? 2 dias de trabalho. O que é um dia para Deus? São como 1000 anos. O que são 2 dias para Deus? São como 2000 anos. Mas
Senhor diz: quando eu voltar, eu acerto contigo, mas não abra mão da minha igreja. Tem um bálsamo para ti, tem uma alegria para ti, tem um descanso eterno para a tua vida. Está chegando o grande dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nós conseguimos entender isso de uma forma muito linda quando a gente estuda acerca das 7 igrejas, lá no capítulo de número 2 e 3 de Apocalipse, endereçadas às igrejas da Ásia. Por que, irmã Michele? Ora, por que aquelas igrejas antigas estão fazendo lá no livro de Apocalipse? Ora, ali há uma estrutura apocalíptica. É o Senhor dizendo: as cartas das 7 igrejas é uma exortação do céu para os crentes de todos os tempos. Por que, irmã Michele? Porque ali dentro há uma estrutura de texto. O que é isso? É o Senhor dizendo que cada igreja, ela representa um período da igreja na face dessa terra. Olhe para cá, que lindo é isso. Século de número 1, a igreja de Éfeso, a igreja vitoriosa. Século de número 2 e 3, a igreja de Esmina, a igreja mais perseguida de todos os tempos. Século de número 4 e 5, a igreja de Pérgamo, a igreja popular. É por isso que João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, irmã Michele? Porque foi nesse tempo da igreja que o imperador romano favorecia favores para a igreja, mas em troca disso, ele pediu para que a igreja deixasse entrar os santos e os ídolos dentro da casa de Deus. Foi nesse período que começou-se o culto aos mortos e a extrema unção. Quando a gente chega do século de número 6 até o século de número 15, se apresenta a Tiatira. Aleluia! Esse foi o período mais sombrio da igreja na face dessa terra. Porque, irmã Michele, porque caiu o imperador, levantou-se o papado. O que o Papa fez? Ele proibiu a leitura na Bíblia por algum tempo, introduziu o culto a Maria, proibiu, aleluia, a doutrina dos apóstolos e substituiu pela heresia dentro da casa de Deus. E Deus disse para essa igreja, como nenhuma outra: eu te dei tempo para se arrepender, que tem ensinado meus filhos a adorar tudo aquilo que eu tenho abominado. Culto a Maria, aleluia. É a ignorância que uma igreja vive e não sabe. Oh glória! Século 17, século 17, século 18, aleluia, veio a igreja de Sardes. Foi quando, aleluia, rompeu-se com o paganismo. Foi quando veio a reforma protestante, aleluia. Século 19, século 20, apresentou-se a igreja amada do Senhor. Qual é ela, irmã Michele? A igreja fervorosa, a igreja missionária, a igreja pentecostal chamada de Filadélfia. Aleluia! E porque ela é amada, porque foi aqui que os dons voltaram, que a manifestação de Deus voltou, que o batismo do Espírito Santo chegou, que o poder chegou, que o milagre se apresentou, aleluia. Porque a igreja nem tinha muito conhecimento, mas ela era encharcada da presença de Deus na casa, aleluia. A prioridade ainda era as almas, a prioridade ainda era o primeiro amor, oh glória. Infelizmente que com ela veio o cumprimento de um dos maiores sinais da face da terra, aleluia. E com ele veio
pentecostal. E toda a igreja sabe aqui do que eu estou falando. Qual era o adágio, irmã Michele? É quando todo mundo dizia que 1000 passará, mas 2000 não chegará. Quem já ouviu isso aqui? 1000 passará, mas 2000 não chegará. Quem era do mundo acreditava que o mundo iria acabar. Quem era da igreja acreditava que Jesus iria voltar. E isso foi muito forte, porque quando a gente vê isso, a gente percebe que teve muito crente que vendeu tudo. Tem gente que nessa noite nem dormiu. Tamanha era a certeza que Jesus estava voltando. Só que não só 2000 chegou, como ele passou. Aleluia! E por Jesus não ter voltado, aleluia, veio o abandono da fé. A apostasia se apresentou em meio da igreja. Se por um lado muitos se afastaram do lado de fora, agora dentro muitos já se esfriaram. Aleluia! O milênio virou e agora trocou-se a igreja fervorosa, a igreja das buscas, a igreja dos dons, a igreja que buscava a presença. E agora ela foi substituída pela igreja do século 21. E qual é, irmã Michele? A igreja acomodada, apática, autossuficiente dos dias atuais que estamos vivendo. Trocou-se a mensagem do céu pela mensagem da prosperidade. Aleluia! Teologia da prosperidade é o que nós vemos aí fora em muitas igrejas. É fast food evangélico. Entra, receba e leve. Oh glória! É tanto lugar que está se inventando tanta coisa para tentar atrair a presença do Eterno. É tanta novidade que estão se buscando. Quando o Senhor está dizendo, a novidade já veio há 2000 anos atrás. Nada mudou. A senha ainda é a mesma. É o cordeiro dentro da casa e o sangue sobre tua vida. É o cordeiro dentro da casa e o sangue sobre a tua vida. É o cordeiro. Quem ainda faz é o cordeiro. O instrumento ainda é o sangue. Quem cura ainda é o sangue. É pelo poder do sangue que se liberta. É pelo poder do sangue que se salva vidas. Ainda é pelo poder do sangue. Tem alguém aqui dizendo, irmã Michele, eu concordo. Eu só não concordo numa coisa. Eu não sou Filadélfia. Eu não sou, aleluia, Laodiceia. Eu sou Filadélfia. Pois bem, é a mensagem da parábola de Mateus 25. É a mensagem das 10 virgens. E por que, irmã Michele? Porque é Deus dizendo, o século pode ter virado. O milênio pode ter chegado. Aleluia, mas eu ainda voltarei. Eu breve virei. Para quê? Para buscar uma igreja dentro da outra igreja. Uma igreja sobe, a outra igreja fica. Filadélfia vai, Laodiceia fica. A fervorosa vai, acomodada fica. Aleluia! Deus não esqueceu da promessa. É por isso que é 2 classes. Aleluia, porque para Deus o céu não tem muro. Casamento judaico não existia oficiante, como hoje tem o pastor e o padre. Na época de Jesus não tinha oficiante. Por quê, irmã Michele? Justamente para dizer para mim e para você que independente de eu estar aqui pregando, independente de alguém estar aqui louvando, independente de alguém estar aqui liderando,
É só daqui a pouquinho que você vai saber quem você é. Aleluia! Porque, irmã Michele, oh Espírito Santo, porque é sobre duas classes. Ainda é sobre a prudente, não é sobre a louca. Ainda sobre o interno, não é sobre o externo. Ainda não é sobre carisma, é sobre caráter. Quem tem preço já se vendeu, mas quem tem valor ainda tem princípio. O noivo vem. Mas o noivo vem. Ele está chegando, aleluia! Quando a gente olha para o casamento judaico, a gente entende que o noivo pagava o dote, tinha um prazo de 30 dias para buscar a noiva, mas não estipulava hora nem dia. Aleluia! Você sabe que o dote já foi pago, o preço foi alto, o preço foi de sangue. Ele estipulou um prazo. Ele não disse a hora nem momento, mas a promessa te foi deixada. Ele pagou por você. Ele não abre mão da sua vida. Há um lugar na mesa, há uma mesa preparada, e há um lugar para você nessa mesa. E aqui a gente vai entender, eu vou encerrar, que há uma diferença das virgens loucas para as prudentes. E por que a irmã Michele, as loucas, não tinham azeite? Ora, fácil. Elas se importavam muito mais com aquilo que era supérfluo do que com aquilo que era essencial. Aleluia! A gente disse até que é do céu, mas a gente vive para essa terra com toda, aleluia, bondade. Tudo que é para cá a gente quer fazer do bom e do melhor. Aleluia! A gente faz o melhor para casa, a gente faz o melhor para o carro. A gente só se esquece que a casa vai ficar. E vai ficar a gente dentro da casa. O carro vai ficar, a empresa vai ficar. Mas vai ficar gente dentro da empresa. Aleluia! Por quê? Porque estamos muito preocupados com tantas coisas. Aleluia! Estamos afadigados. Estamos desinteressados. Aí eu me lembro de uma conversa em Lucas 10, versículo 38, quando Jesus chega na casa, e o texto diz que Jesus até está dentro da casa. Alguém até recebeu Deus ele dentro da casa. Aleluia! Mas a pergunta dele para esta alguém que estava na casa é a mesma que essa noite. Por que estás tu tão preocupada com tantas coisas? Por que estás tu me recebendo na casa, mas a cabeça está lá fora da casa? Aleluia! Preocupada com tantas coisas, com as vaidades, com as aflições do espírito. Quantos hoje até dizem que me servem, que eu sou o seu Senhor, mas amanhã estão aí fora, brigando por causa de um status, brigando por causa de uma vaga em Babilônia. Quando a palavra do Senhor para esse povo é: sai dela, povo meu. Aconselho que de mim compre ouro, para que te enriqueças, que compre vestes brancas, para que te vista, e compre colírio, para que possas me enxergar. Somos o que a Bíblia diz? Peregrinos numa terra estranha, sim ou não? Peregrinos em uma terra estranha. E o que faz um peregrino? Ele faz tudo para o seu reino e ele dá o resto dessa terra. E o que a gente faz? A gente dá tudo para a terra e a gente dá o resto do reino. Aleluia! E diz que quer passar a eternidade com ele. Eu digo isso sempre. E tem gente que pensa que é brincando, mas não é brincando. Eu costumo dizer que a gente almoça, que a gente come, que a gente janta e toma café, que a gente faz 3 refeições por dia, sim ou não? E quando a comida é boa, irmã Linéia, o que a gente faz? A gente repete. Mas a igreja do Senhor, a maioria do mundo que se diz cristão, que diz que vai passar uma eternidade com o Senhor,
A maioria entrega um sanduíche gelado para ele no final de semana. Por que, irmã Michele? Porque só vai na igreja dia de domingo. Quando vai, só chega atrasado. Quando chega, coloca a conversa do lado de fora. Quando entra, vai beber água, vai no banheiro. Quando senta, repara muito mais naquilo que está subindo para o altar do que aquilo que está descendo do céu para o altar. Aí depois, quando senta na cadeira, em 20 minutinhos quer que o céu se abra, que Deus desça, que o mundo fale. Não vai acontecer. Acou-se a busca da presença pela falta da reverência. A festa é dele, aqui tudo é para ele, a honra é dele, a glória é dele. Mas quem chegou aqui procurando por ele? E como a festa é dele? Oh, Espírito Santo, o dote já foi pago a qualquer instante. Mas é que hoje eu reuni minha igreja para entregarmos um presente. E o que era, irmã Michele? Capítulo de número 25, versículo de número 20. Aleluia. Versículo de número 6. Quando o noivo amava muito uma noiva, um pouquinho antes dele chegar, ele mandava uma mensagem. Oh, aleluia! Isso aqui é só para quem reconhece a voz do amigo do noivo. Quem ainda conhece a voz do amigo do noivo, ele está aqui nessa noite para entregar um recado para minha igreja. Aleluia! Não se distraia. Não se distraia. Se não edifica para o reino, corta. Se não acrescenta para a mesa do banquete, corta. Se anula a tua santidade, corta. Às vezes é tanta coisa pequena. Às vezes a gente reclama tanto. Às vezes a gente não concorda com a cor do uniforme. Às vezes a gente não concorda com o modelo da roupa. Às vezes a gente não concorda com a comida. Às vezes a gente não concorda com a decisão que o pastor tomou. Às vezes a gente não concorda com a posição de alguma coisa. Quando a mensagem do céu para você nessa noite é: confie essas coisas a essas pessoas que o céu escolheu. E quanto a minha irmã Michele, dedique-se à palavra, dedique-se à oração, dedique-se à santidade. Por quê? Porque a juntar a brasa sobre a tua cabeça. Aleluia. Eu queria pedir a benção do pastor para encerrar com o louvor. Eu queria convidar aqui a irmã Ulda, a irmã Tamires, as regentes, para estar encerrando esse culto com um louvor. Eu não vim aqui pregar prosperidade, porque a Bíblia me ensina que tudo que Ele tem para mim e para a tua vida já está pronto e preparado. À medida que você busca, Ele te revela, e à medida que você vier, Ele te entrega. Eu vim aqui ministrar sobre céu. Eu vim aqui pregar sobre o que não tem preço. Eu vim aqui para dizer para alguém, aleluia, que a mensagem pode ser defasada, antiquada, mas os escolhidos do Senhor ainda não mudaram a mensagem do céu. E aguardam a sua vida. Hoje eu sei que hoje é dia de domingo. Eu sei que hoje é muito difícil ter alguém de fora aqui nessa noite, mas mesmo assim, com a permissão do pastor, eu quero encerrar minha oportunidade fazendo uma pergunta.
não precisa vir aqui na frente. Existe alguém aqui nessa noite, em nosso meio, que ainda não aceitou o convite para estar nesse lindo banquete. Tem alguém aqui em nosso meio, não precisa vir aqui. Eu não quero constranger a tua vida. Existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou esse convite? Levante a sua mão, só para mim saber. Todo mundo aqui já aceitou o convite? Todo mundo aqui já aceitou o convite? É todo mundo aqui lavado e remido? É todo mundo santificado? É o Senhor então te dizendo: eu quero louvar a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu sei que muitas são as aflições, eu sei que muitas são as tribulações, eu sei que muitas são as dores, mas há um galardão para esse preço que você está pagando. Aleluia. Só existe uma maneira de Cristo viver em nós. Essa condição ainda é pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De que maneira, aleluia, purificará o homem o seu caminho? Observando a minha palavra. Purifica-nos, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. E o Senhor te diz essa noite: examinai as minhas escrituras, e vigiai para ter através delas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e dizer: teu novo nome valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar. Valeu a pena obedecer. Então Jesus vai te sofrer. Aquele dia você vai dizer: você vai dançar, então pra você está preparado. Aleluias! O que o olho não viu, ninguém jamais contou.